o zelo pela obra de Deus. Por ocasião da comemoração do cinquentenário do movimento pentecostal no Brasil, em 1961, Paulo Leivas Macalão, que foi pastor de uma das maiores igrejas no Brasil, escreveu um relato sobre o início da obra pentecostal no Rio de Janeiro, mostrando detalhes históricos de grande valor. O trabalho foi publicado na revista O Semeador do mês de maio de 1961. Eis o texto. Ao findar o ano de 1923 eu andava em plena busca da verdade. Foi quando achei um folheto da Igreja de Deus, conhecida como Igreja do Orfanato. Indo à sua sede, na rua São Luís Gonzaga, 12, entrei em contato com seus membros e com alguns crentes da Assembleia de Deus que tinham vindos do norte e frequentavam essa igreja. Após o culto aos domingos de manhã, alguns crentes atravessavam o campo de São Cristóvão falando de Jesus, e vinham até a rua Senador Alencar, 17, residência do irmão Eduardo de Souza Brito, onde às vezes reuniam-se novamente para louvar o nome do Senhor. Mais tarde chegou do norte o irmão Heráclito Menezes, que estabeleceu à tarde na casa do irmão Brito uma escola dominical, e oração nos sábados, à noite. A reunião de oração começava às 19 horas, com cânticos dos salmos e hinos. Lia-se uma pequena passagem e se orava até às 23 horas. De joelhos. Numa dessas reuniões foi batizada com o Espírito Santo a irmã Antonieta de Miranda, causando entre as pessoas reunidas grande sensação e espanto. Ela foi a primeira crente no Rio de Janeiro a receber essa bênção. Em janeiro de 1924, vários irmãos já haviam recebido o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. No princípio, as irmãs mais usadas com o dom de profecia foram Maria Miranda e Amélia Monteiro. No dom de interpretação de línguas foram usados José Vicente e Etelvino do Nascimento. No dia 30 de abril de 1924, estando os crentes reunidos na casa da irmã Florinda Brito, na rua Senador Alencar, 17, depois de uma oração fervorosa, Deus falou: digno é o trabalhador do seu salário. Resolveram então organizar a primeira Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. É assim, de comum acordo, e após a recusa de dois irmãos para o pastorado da igreja, Adriano Nobre, ausente, e João Nascimento, presente, elegeram Heráclito Menezes como pastor interino, João Nascimento como diácono, e a mim como secretário. O irmão Heráclito, tomando a frente do trabalho, aumentou as suas atividades, abrindo 2 novos pontos, na rua Senador Eusébio, na quitanda da irmã Rosa Rodrigues, e na rua 25 de março, 12, casa da irmã Amélia Monteiro. Também realizávamos cultos pelas casas de cômodos, à noite, iluminadas às vezes com lâmpadas de querosene, e visitávamos muitos novos convertidos, pois a maioria não queria ser batizada por imersão. Resolvemos alugar um salão na rua Escobar, 57, para estabelecer a sede da igreja. Soubemos que o missionário Gunnar Wingren havia embarcado para o Rio de Janeiro, e estava prestes a chegar. Quando, alguns dias depois, ele chegou, desembarcando na praça 15 de novembro, nós o estávamos esperando. O irmão Wingren, com toda a sua família, foi hospedar-se na casa do irmão Brito, onde ficaram até se mudarem para a rua Tuiuti. O irmão Wingren, sabendo que os crentes vacilavam sobre a doutrina da segunda vinda de Jesus, reuniu-se numa sala da casa da irmã Florinda e, depois de ler muitas passagens provando a volta de Jesus para buscar a sua igreja, perguntou: devemos crer no homem ou na palavra de Deus? Nós respondemos: na palavra de Deus. E assim alguns se firmaram, mas na verdade, falamos ao irmão Wingren sobre a casa em vista na rua Escobar, 57, a qual foi alugada, abrindo-se ao público o primeiro salão da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. O diácono João Nascimento ficou morando nos fundos. O salãozinho comportava umas 50 pessoas. O púlpito era uma mesinha, as cadeiras muito simples. Mas ali Deus continuou a sua obra. Nesse salão eu dei o meu primeiro testemunho. Segundo as atas da Igreja do Rio, o missionário Gunnar Wingren, no dia 22 de junho de 1924, fundou essa igreja, e no domingo seguinte, dia 29, realizou o primeiro batismo na Praia do Caju. Foi manhã de sol e céu de um azul esplêndido. Foram imersas as seguintes pessoas: Maria Miranda, Antonieta de Faria Miranda, Rosa Rodrigues, Rosália Monteiro, Florinda Brito, Margarida Eugênia, Cristina Campos, Julieta Campos, Virgínia Nascimento e Paulo Leivas Macalão. Fui um dos primeiros a chegar à praia, mas deixei a irmã Rosa ser batizada na minha frente. Fui o segundo crente batizado nas águas. Os batismos eram efetuados depois da escola dominical. Tomávamos o bonde Caju,
no qual íamos e voltávamos cantando hinos. Depois chegaram ao Rio de Janeiro Clímaco Buenoase e o missionário Samuel Nistron, que, juntamente com o irmão Vingrem, resolveram alugar um salão maior, na rua Figueira de Melo, 363. O irmão Vingrem comprou um baúde, vassouras e outros objetos de limpeza, mas vendo que ninguém queria levar esses objetos para o saião, ele mesmo os apanhou e lá se foi com o baúde. A limpeza acabou tarde. Quando voltamos, resolvemos passar pelo local onde o culto estava sendo realizado. Havia um alvoroço na rua Escobar. O que teria acontecido? Soubemos então que, enquanto o missionário Samuel Nistron orava, Jesus batizara a irmã Zélia Brito com o Espírito Santo. O irmão Clímaco morava nos fundos. Alguns irmãos começaram a clamar no salão. O vizinho, como de costume, deram uns tiros de revólver e jogaram as cápsulas para o pátio. A irmã Júlia dizia: "Não façam tanto barulho. Jesus não batiza mais ninguém." Foi só a irmã Zélia. O salão da rua Figueira de Melo foi inaugurado. Comportava cerca de 400 pessoas. Nos cultos, a irmã Frida tocava órgão, e eu violino. Às vezes, o irmão Vingrem e a irmã Frida cantavam hinos e tocavam violão. Depois, o irmão Varjão organizou o coro. Realizei o primeiro culto ao ar livre no campo de Santana. Nenhuma alma se converteu. A irmã Frida tomou a frente dos cultos ao ar livre. Faziam-se cultos na Praça da Bandeira, Estação Central, Praça 2 e Largo da Lapa. Dessa forma muitas pessoas ouviram a palavra de Deus. Abrimos trabalho também na Casa de Correção. O irmão Palatino dos Santos, tornando-se membro da igreja, franqueou a sua casa para as célebres vigílias que se prolongavam até o nascer do sol. Muitos receberam a promessa nessas vigílias. O irmão Palatino foi o primeiro diácono da igreja do Rio. Com a vinda do irmão Silvério Campos, a doutrina pentecostal foi levada para o interior do estado do Rio, e alguns pastores da igreja cristã aceitaram a verdade completa, como Manuel dos Santos, Manuel Leite, Belarmino Pedro Ramos e outros das igrejas de Terra Fria e São Joaquim. Também se uniram a nós Adão Reis, Irineu Reis e as igrejas em Encantos, Chacrinha, Avelar e outros lugares. O pastor Clímaco muito trabalhou no interior. Ele também iniciou depois a trabalho em Belo Horizonte, Minas Gerais. O trabalho de Belfort Roxo foi iniciado pelos irmãos Fajão, Silvestre e outros. Comecei também a levar a palavra aos subúrbios da Central, primeiro em Realengo, e depois em Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. De Bangu o trabalho se estendeu até Macaé, estado do Rio, e, a conselho meu, o irmão Vingrem mandou para essa povoação o irmão Axias de Oliveira. Várias outras igrejas se uniram à assembleia naquelas zonas, como as de Paraty, Seno, Trindade, Ilha Grande, Mambucaba, etc. Mais tarde o irmão Balbino da Silva mudou-se de Realengo para Madureira. Então, com os irmãos de Realengo, abri trabalho nessa localidade. O irmão João Evangelista e esposa sentiram a direção do Espírito Santo e, pela fé, seguiram para Rio Bonito, abrindo trabalho nessa cidade e em outras. Nessa exposição do pastor Paulo Leivas Macalão vê-se como a obra pentecostal nasceu e cresceu poderosamente no estado do Rio de Janeiro. Na história do movimento pentecostal, o irmão Emílio Conde descreve o desenrolar de um culto nos anos de 1925-1926. Às 7 horas da noite os crentes começam a reunir-se, vêm depressa, e enchem o salão. A primeira coisa que fazem quando entram é dobrar os joelhos e orar. Alguns oram alto e outros em silêncio. Mais e mais pessoas chegam, todas alegres e cheias de zelo pela obra de Deus. Ninguém fica conversando antes do culto, mas todos estão orando fervorosamente a Deus pelo bom andamento do culto. O pastor começa a cantar um hino. Todos se levantam e cantam juntos. Outro hino é cantado com muito fervor e alegria. O hino é dirigido por uma senhora ruiva, e a irmã Frida Vingrem, que está tocando o órgão. Um jovem está ao seu lado, tocando o violino, e um senhor de idade toca trombone, e a orquestra principal. Depois o irmão Vingrem dá oportunidade para alguém testificar. Cada palavra é acompanhada com exclamações de alegria e gozo. Os que testificam são pessoas simples, mas falam com muita autoridade. Cantam de maneira bastante simples, mas essa simplicidade toca profundamente os corações dos ouvintes, pois o Espírito Santo faz com que as palavras do hino tornem-se vivas aos corações. O culto continua de forma simples, mas todos sentem que estão no lugar santo. A irmã Frida deixa o violão e o irmão Vingrem abre a sua Bíblia. Lê 2 versículos, olha para cima e começa a sua pregação da palavra de Deus. Não parece um orador retumbante, mas cada palavra que pronuncia é como uma flecha que vai diretamente aos corações dos crentes. Estes louvam o nome do Senhor,
enquanto os incrédulos se sentem alcançados pela mensagem. Depois vem o convite e várias pessoas levantam a mão como sinal de que desejam ser salvas. Os que estão buscando a salvação vão para a frente, e feita a oração por eles, e depois canta-se mais um hino. Assim foi um culto observado pelo escritor destas linhas, que teve a oportunidade de participar de um deles, realizado na Rua Figueira de Melo, 363, no Rio de Janeiro. O que deu muita força ao trabalho foram os cultos ao ar livre, que se realizavam em diferentes lugares da grande cidade. Nesses cultos pregava-se, cantava-se e orava-se, e multidões de almas eram ganhas para o reino de Deus. Sempre havia um grupo de crentes zelosos nesses cultos ao ar livre, que sempre cooperavam sem se importar com o barulho do tráfego. A multidão de ouvintes costumava aumentar rapidamente, e quando se fazia o convite eram sempre 10, 15 ou 20 pessoas que dobravam os seus joelhos no asfalto e entregavam suas vidas a Deus. Um dos lugares onde ocorria o maior número de conversões era em frente à estação central, onde muitos trocaram o trem do pecado pelo trem que tem sua estação no céu. Muitos também se convertiam no culto realizado no Largo da Lapa, o principal centro de boemia da cidade. Faziam-se cultos em outros lugares também. Em uma carta ao pastor Levi Petrus, de 5 de novembro de 1926, Wingren escreveu: "Este ano tem sido de muita vitória. O Senhor tem realizado coisas maravilhosas entre nós. Pessoas têm sido salvas, batizadas com o Espírito Santo e curadas das suas enfermidades. No último batismo 32 novos convertidos desceram as águas. Foi um dia glorioso. Pela graça de Deus, fazemos cultos ao ar livre nos pontos principais da cidade do Rio de Janeiro. Quando centenas de pessoas escutam os hinos e as pregações, muitos levantam as mãos e pedem oração para serem salvos. Ontem no culto foram 4 que se converteram no meio da grande multidão que escutava. Nunca pensei ver tantas conversões assim nas ruas e praças da cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, Deus está realizando grandes milagres, e nós vemos isso com grande gozo. Glória a Jesus por todas as suas maravilhosas obras." Um irmão que desde o princípio teve um papel muito importante no trabalho da igreja no Rio de Janeiro foi Paulo Leivas Macalão. Ele era filho de um general e havia começado a estudar para seguir a carreira militar. Mas Deus o salvou e ele se alistou no exército celestial para servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Tornou-se o primeiro e mais fiel colaborador de Wingren. Em todos os lugares cooperava com a sua Bíblia e o seu violino, sempre fervente, zeloso e cheio do poder de Deus. Em horas livres ele escrevia ou traduzia hinos, e muitos desses hinos constam da harpa cristã. Segundo o diário do irmão Wingren, foram mais ou menos 150 pessoas que se converteram naquele ano de 1926. 32 desses convertidos foram batizados com o Espírito Santo. Na Praia do Caju foram batizadas nas águas 72 pessoas. O salão alugado ficou pequeno desde o princípio. Mantinham sempre as janelas abertas por causa do calor, e havia sempre muitas pessoas que acompanhavam atentamente todo o desenrolar do trabalho, tanto dentro como fora do salão. Conferência no Rio de Janeiro. O ano de 1926 foi também um ano de muita importância para o trabalho do Senhor no Rio de Janeiro. A pequena igreja crescera e já contava algumas centenas de membros, e logo se forma um centro do movimento pentecostal brasileiro. Por isto foi realizada nesse mesmo ano a primeira conferência pentecostal no Brasil. Foi no mês de julho. Nos dias 17 a 25, todos os missionários que trabalhavam no Brasil vieram assistir à conferência. Estiveram presentes Gustavo Nordlund, do Rio Grande do Sul; Gunnar Wingren, do Rio de Janeiro; Otto Nelson, de Alagoas; Joel Carlson, de Pernambuco; Nelson J. Nelson e Samuel Nistron, do Pará; Gunnar Svensson, da Argentina; e também o pastor A.P. Franklin, que veio diretamente da Suécia. A importância dessa conferência para o futuro do trabalho foi muito grande. O salão da igreja esteve superlotado todas as noites, e a palavra de Deus e o Espírito Santo operavam maravilhosamente. O resultado visível foi que umas 60 pessoas se converteram ao Senhor. A.P. Franklin escreveu sobre a conferência no seu livro Verão e Despertamento na América do Sul. A maravilhosa graça de Deus caía sobre nós durante os cultos. Se nós não tínhamos muito tempo para orar, havia outros que oravam muito pela salvação das almas. A irmã Rosa, a velha vendedora de verduras, e outros irmãos sentiam responsabilidade pelas almas perdidas e oravam incessantemente, além de ajudarem a levar à frente os que se entregavam. 2 dos cultos foram verdadeiramente maravilhosos, o da quinta-feira e o do domingo. Os pecadores estavam ali parados na frente, calados e sérios, diante de Deus e de todo o povo,
enquanto quando nós orávamos por eles. Tenho assistido a muitas conferências, mas nunca há nenhuma como esta, quando tantas pessoas se entregaram ao Senhor. E isso num país católico. Depois da conferência, Franklin viajou junto com Vingrem para o interior do estado do Rio, a um lugar chamado Terra Fria. Saíram cedo de manhã, de trem, e quando chegaram estava um homem esperando-os com 2 cavalos para a continuação da viagem. Tinham de subir algumas altas montanhas a caminho do culto. Logo chegaram a uma ponte que mais parecia um monte de lenha que haviam deixado naquele lugar. Provavelmente Vingrem notou, disse Franklin, que eu estava indeciso e gritou: "Confie no cavalo." Não ouvi mais nada, porém, quando olhei para trás vi o cavalo de Vingrem ajoelhado na ponte, e Vingrem atrás do cavalo, no chão, com as pernas para cima. Corri para socorrê-lo, e ele comentou: "Graças a Deus que não me machuquei. Foi só o meu casaco que se rasgou, mas Jesus certamente me dará um novo." Eu fui um ignorante quando disse para confiar no cavalo. Se eu houvesse dito confie em Jesus, então as coisas teriam saído melhores. Ele montou outra vez no cavalo e prosseguimos viagem. "Aqui", disse Vingrem, "neste lugar, batizei da outra vez 30 pessoas nas águas." Uma mulher, que não era convertida, quis fazer-se de crente e entrou na água para ser batizada. Quando eu preparei-me para batizá-la, ela começou a gritar e pediu que eu a deixasse ir. Eu alarguei e os incrédulos, que certamente conheciam a sua vida, disseram: "Ah, ela não pôde enganar a Deus." Depois ela se converteu e foi batizada nas águas. Que Deus nos guarde sempre dos fariseus. Do livro de Franklin, página 220. Deus operou naquele lugar de tal maneira que no dia 20 de janeiro de 1927, quando Vingrem voltou para inaugurar o templo que haviam construído, cerca de 100 pessoas se reuniram no culto. Durante o ano de 1927, Deus continuou a sua obra no Rio. O salão estava sempre cheio, e sempre se faziam batismos na Praia do Caju. Naquele ano, 37 novos convertidos foram batizados nas águas, e uns 15 irmãos batizados com o Espírito Santo, colaboradores fiéis. As notas do Diário de Vingrem sobre o ano de 1928 são poucas e curtas, mas mesmo assim dão uma ideia do progresso do movimento pentecostal. Nesse ano foram batizados nada menos que 68 novos convertidos. A igreja tinha mais de 200 membros e estava em plena atividade. Na cidade de Petrópolis, a 2 horas de viagem do Rio, o trabalho tinha progredido muito, e quando o missionário Simão Lundgren, com a família, visitou o Rio no mês de janeiro de 1928, ele e Vingrem viajaram a Petrópolis, e lá consagraram o irmão Teixeira Régua pastor e responsável pela obra naquele lugar. Esse irmão Teixeira desempenhou um papel importante na continuação do desenvolvimento da obra de Deus no Brasil, especialmente no Nordeste, estados do Ceará e Maranhão, onde fundou muitas igrejas, a maior delas na cidade de Fortaleza, Ceará. Essa igreja estendeu posteriormente o trabalho para todo o estado. Muito se poderia escrever sobre a vida e obra do irmão Teixeira. Teixeira era conhecido e benquisto por todos, tanto crentes como descrentes. Quando ele voltou da Suécia, em junho de 1955, depois de haver participado da Conferência Mundial Pentecostal em Estocolmo, foi recebido no aeroporto por uma multidão de crentes e também pelo governador do estado e por outras pessoas importantes, que lhes deram as boas-vindas. Mas ele era somente um simples pregador pentecostal, um daqueles pequenos que Vingrem e Berg ganharam para Jesus em Belém do Pará. Mas Deus usou aquele simples Teixeira como um instrumento poderoso para a salvação de milhares de pessoas. O fundamento posto pelos pioneiros era firme o suficiente para o desenvolvimento do trabalho neste grande país chamado Brasil. O irmão Teixeira já passou para o Senhor, e muitos agradeceram a Deus pela sua vida e sua obra. Quando Vingrem e Lundgren consagraram esse irmão como pastor, numa segunda-feira no mês de janeiro de 1928, em Petrópolis, não imaginavam o que ia suceder pela vida consagrada desse esforçado servo de Deus. Outro fiel colaborador foi o irmão Clímaco Bueno Asa, que também se convertera durante o tempo que Vingrem trabalhou no Pará. Dirigido por Deus, Clímaco viajou depois para o Sudeste, e depois de haver trabalhado no Rio de Janeiro, foi para Belo Horizonte, Minas Gerais, e ali realizou o trabalho de um pioneiro, fundando a igreja na capital mineira. Foi também no mês de janeiro de 1928 que o irmão Vingrem, junto com sua esposa, viajou a Belo Horizonte para visitar o irmão Clímaco. O trabalho era pequeno e muito difícil naquele tempo. A igreja tinha apenas 22 membros, e não havia mais gente do que isso nos cultos. Porém, em Minas,
A obra de Deus também se desenvolveu de maneira maravilhosa, especialmente como resultado do trabalho fiel do missionário August Svensson, que lutou ali durante muitos anos. Quando o irmão August passou para o Senhor, deixou naquele lugar uma grande igreja com mais de 2.000 membros, e um dos mais lindos templos pentecostais do Brasil. Outro fiel colaborador consagrado no memorável mês de janeiro de 1928 foi Manuel Leite. Esse irmão trabalhou depois durante muitos anos no estado do Rio de Janeiro, fundou muitas igrejas em diferentes lugares, e ganhou muitas almas para Jesus. Nesse caso também fora o irmão Wingren quem tinha posto o fundamento. 6 de fevereiro de 1928 foi também um dia memorável para o trabalho pentecostal no Rio de Janeiro, pois nessa data foi consagrado a diácono da igreja o irmão Palatino dos Santos. Uma coisa interessante e importantíssima na vida do missionário Wingren era que a direção do Espírito Santo se manifestava em toda a sua vida e sua obra. Ele sempre tinha um desejo profundo de estar sob a direção do Espírito Santo, mesmo nos mais insignificantes detalhes. Os que ainda se lembram dele recordam como muitas vezes ele falava da importância de seguir a direção do Espírito Santo em todos os sentidos. Isso naturalmente foi um dos grandes segredos do progresso da obra naquele tempo, e continuou sendo fundamental para a continuidade dos trabalhos após a época dos pioneiros ter passado. Como sabemos, Deus nunca erra. Nesse caso também foi maravilhosa a direção do Espírito Santo na consagração do irmão Palatino dos Santos a diácono. Ele tornou-se mais tarde presbítero, e depois pastor no Rio de Janeiro. A importância da sua vida e obra somente a eternidade revelará. Ele tinha uma pequena casa num morro, perto da Quinta da Boa Vista, e ali trabalhava cuidando de uma caixa d'água. A vida de oração da igreja era forte e incessante, mas por não haver liberdade suficiente para se orar no salão da Rua Figueira de Melo, a casa do irmão Palatino, em cima do morro, foi escolhida como lugar ideal para os cultos de oração da igreja. Ali os membros se reuniam para vigílias todos os sábados. Isso ocorreu durante muitos anos. Essas orações se prolongavam, em geral, até o nascer do sol. Eu pessoalmente experimentei muitas gloriosas bênçãos de Deus durante aquelas reuniões de oração. E quantos receberam a experiência do Pentecoste naquele monte da transfiguração só Deus sabe. Ninguém sabe ou poderá contar quantos cansados peregrinos ali receberam forças espirituais para continuar a jornada até o lar celestial. Eu creio também que nesse lugar muitos exércitos satânicos e hordas de demônios foram vencidos pela oração, para que muitas almas, antes escravizadas pelo pecado, alcançassem a gloriosa liberdade de filhos de Deus. Coragem e liberdade. No princípio do mês de abril de 1928, Wingren viajou, com a esposa, para o Recife. Haviam sido convidados pelo missionário Joel Carlson. Esse querido irmão estava trabalhando agora arduamente naquele estado, mas quem iniciara o trabalhar ali foi o irmão Adriano Nobre, que se convertera no tempo que Wingren estava no Pará. Adriano Nobre foi também um dos evangelistas pioneiros da igreja em Belém do Pará. Quando Wingren visitou Recife, o irmão Joel já estava trabalhando ali há 10 anos, e o trabalho alcançara uma dimensão maravilhosa. A igreja contava já com 1.500 membros. Haviam edificado um templo que ia ser inaugurado. Os irmãos Samuel Nestron e esposa também estiveram presentes nessa oportunidade. Wingren ficou ali durante 3 semanas. Os missionários pregaram a palavra de Deus noite após noite, em diferentes congregações. No dia da inauguração do templo, foram batizados 34 novos crentes, e um deles foi batizado com o Espírito Santo. Durante os outros cultos realizados, muitos receberam a promessa do Espírito Santo, e muitas almas aceitaram a Cristo. Muitas pessoas caminhavam a pé muitas léguas para assistir às reuniões. Quando Wingren visitou uma cidade do interior, chamada Campina Grande, no estado da Paraíba, comentou: foi um verdadeiro exército de servos de Deus que me recebeu na estação. Ali o irmão Wingren encontrou muito amor entre os crentes, o que tocou profundamente a sua alma. Certo dia, quando Wingren ia viajar para Maceió, tomou o trem errado. Ficou muito preocupado e não sabia o que fazer. Contudo, quando ele subira no trem, também havia subido um homem que durante a viagem ficou muito doente e morreu. Mas Wingren teve oportunidade de testificar para esse homem e orar por ele, ganhando assim para Jesus antes que ele entrasse na eternidade sem Deus. Wingren sentiu-se então muito feliz por Deus o ter dirigido daquela maneira até aquele, embora sua volta tenha sido muito difícil e incômoda, pois teve de viajar muitas léguas de carro, a cavalo e num velho ônibus.
mas percorreu um longo trajeto cheio de alegria porque ganhara uma preciosa alma para o céu. Em seguida Vingrem voltou para o Rio de Janeiro. Foi um ano muito trabalhoso, com a realização de muitos cultos, tanto na igreja como nos subúrbios, e ao ar livre na grande cidade. Ele trabalhou e lutou com coragem e fidelidade. Guardo muitíssimas lembranças de meu pai deste tempo. Eu sempre o via de joelhos no chão, com a testa sobre o assoalho, clamando a Deus por graça, poder e vitória. A sua vida de oração era constante e intensiva. Ele lutava muito pela salvação das almas, mas também ficava cansado. Um dia, conta ele, eu desejei um pouco de descanso. Queria estar livre do trabalho pelo menos por um mês, e orei pedindo ao Senhor este descanso. O que aconteceu foi que Vingrem certo dia correu para pegar um ônibus em movimento, caiu, machucou-se na perna e no joelho, e teve de ficar na cama durante mais de um mês por causa dos ferimentos. Depois disso eu nunca mais pedi a Deus que me desse férias, disse ele. O resto daquele ano continuou trabalhando fielmente. No fim do ano ele relatou o seguinte sobre outro irmão no jornal Um Mensageiro da Paz. Um dos nossos conhecidos evangelistas, Irineu dos Reis, foi picado por uma cobra venenosa, mas o Senhor o curou. Ele mesmo matou essa cobra e mais outras 4. Jesus mesmo disse, pegarão em serpentes. Aleluia. Outro irmão, de nome João Carneiro, ao saltar de um ônibus, caiu e quebrou a perna. Foi levado ao hospital e a perna foi engessada. Depois foi à igreja com a perna engessada. Oraram por ele e o ungiram com azeite no nome de Jesus. Então ele mesmo tirou o gesso e caminhou perfeitamente, vindo outra vez para o culto no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Depois foi ao hospital e mostrou a perna ao médico, que lhe disse, sim, Jesus realmente tem poder. Desenvolvimento continuou. Se as bênçãos foram muitas no ano anterior, não foram menos no ano seguinte. A fidelidade, a obediência à palavra de Deus e a intensa vida de oração em que a igreja vivia produziu frutos maravilhosos. As janelas do céu se abriam cada vez mais sobre a igreja. No início de 1929, o Espírito Santo foi derramado de maneira maravilhosa sobre os crentes. Não havia um culto sem que um ou vários crentes recebessem a promessa do batismo com o Espírito Santo. Só no primeiro mês do ano cerca de 25 irmãos foram batizados. Também muitos novos convertidos foram batizados nas águas, passando a viver uma nova vida em Cristo. Durante o ano de 1929, 79 pessoas foram batizadas nas águas. Nesse ano também foi iniciada uma obra completamente nova, o trabalho na casa de detenção. Depois de ter obtido permissão das autoridades competentes, Vingrem começou a realizar cultos na prisão do Rio. Cada domingo, às 13 horas, havia um culto ali, quando muitos presos se reuniam para escutar a palavra de Deus. Isso com o tempo deu muitos frutos. Muitos daqueles presos foram salvos e batizados nas águas. Os conversos, quando saíam da prisão, continuavam a servir a Deus e a ser uma bênção para a igreja. A esposa do irmão Vingrem, Irmã Frida, tomou parte ativa nesse trabalho, junto com muitos outros irmãos e irmãs. Outro acontecimento memorável nesse ano foi a primeira semana de estudos bíblicos realizada no Rio de Janeiro, de 5 a 11 de agosto. A igreja tinha 5 anos de existência, e o número de membros era de quase 500. Muitos evangelistas estavam também trabalhando nos subúrbios. Havia 16 pontos de pregação. Além do trabalho na cidade, Vingrem tinha de viajar constantemente ao interior do estado do Rio para instruir na palavra de Deus os membros das igrejas recém-levantadas, e ajudar na consolidação daquelas almas. Tudo estava se desenvolvendo de maneira muito rápida. Então todos os obreiros do estado se reuniram para uma semana de oração e estudos bíblicos, o que foi de grande proveito para a obra. Os assuntos tratados nessas reuniões foram: como ter um espírito excelente, a vida de Jesus, como deve ser o servo de Deus, a igreja e os dons espirituais e a segunda vinda de Cristo. Durante esses dias 3 novos evangelistas foram separados para a obra na seara do Senhor. Também realizou-se um batismo na Praia do Caju, quando 32 pessoas foram batizadas. Naquele tempo, Deus usou de maneira muito maravilhosa o evangelista Silvio Brito, que pregou com um coração ardente a palavra de Deus, e foi usado para a salvação de muitas almas. Ao término de 1929, Vingrem fez uma viagem aos estados nordestinos. Ele visitou uma conferência em Recife, nos dias 10 a 17 de outubro, realizada na igreja dirigida pelo irmão Joel Carlson. Também foi inaugurado o novo templo na Paraíba. No dia 24 de novembro,
quando se realizou uma semana bíblica para os trabalhadores do Evangelho. Dali Vingrem viajou até Alagoas e visitou Otto Nelson, realizando muitos cultos gloriosos junto com os irmãos em Maceió. Voltou para o Rio no dia 16 de dezembro, junto com a irmã Frida, que o acompanhara durante toda a viagem. Voltando ao Rio, Vingrem retomou o trabalho que estava em plena expansão. Nesse tempo o irmão Paulo Macalão sentiu a direção do Senhor de ocupar-se especialmente da obra nos subúrbios do Rio de Janeiro. Ninguém podia imaginar o desenvolvimento que esse trabalho teria depois que aquela pequena semente do Evangelho fosse semeada ali. Hoje existe, no bairro de Madureira, uma igreja que tem muito mais de 15 mil membros. A fidelidade do irmão Paulo Macalão a Deus trouxe grandes resultados para a causa do Senhor no Brasil. O irmão Vingrem também colaborou nos subúrbios do Rio de Janeiro, estabelecendo um firme fundamento para aquele progresso maravilhoso. É como diz a palavra de Deus: um é o que semeia e outro o que cefa. Um é o que põe o fundamento e outro o que edifica sobre ele. Mas veja a cada um como edifica. 1 aos Coríntios 3:10. A pequena igreja em Madureira cresceu rapidamente. Alugaram templos e edificaram outros. No dia 10 de maio de 1954, foi inaugurado o grande templo da Assembleia de Deus de Madureira, com assentos para 3.000 pessoas. É um dos maiores e mais lindos templos evangélicos do Brasil. Um edifício monumental, um marco do trabalho dos pioneiros e dos que dedicaram suas vidas à tarefa de evangelização. O ano de 1930 foi de grande atividade. O trabalho se estendia por todas as partes. Aqui seguem alguns extratos de matérias escritas por Gunnar Vingrem no jornal Mensageiro da Paz. O Senhor continua a realizar poderosamente sua obra. Muitas almas estão sendo salvas e batizadas com o Espírito Santo. No dia 16 deste mês batizamos 10 novos convertidos. Um dos evangelistas da igreja escreveu: aqui, mais de 70 pessoas se entregaram ao Cristo. 31 delas foram batizadas nas águas, e 5 receberam a promessa do Espírito Santo. De outra congregação conta-se de uma irmã que há 12 anos sofria de leucemia, mas foi curada. Sofreu de surdez durante 5 anos, mas o Senhor a curou. Muitas outras pessoas têm sido curadas, entre elas um menino que fora picado por uma cobra venenosa. O dia 2 de fevereiro foi novamente de festa para a igreja. 22 novos crentes foram batizados nas águas. Muita alegria encheu os corações dos crentes quando eles voltavam do lugar do batismo. Voltaram de bonde, e como sempre cantando por todo o caminho, o que surpreendia aos outros passageiros. Muitos crentes receberam o batismo com o Espírito Santo já no princípio do ano. Chegavam notícias de muitos lugares informando que o Espírito Santo estava caindo sobre as novas e pequenas igrejas. Certo irmão que fora muito perseguido pelos seus companheiros de trabalho, voltou para casa muito triste, mas de repente lembrou-se das palavras de Jesus quando ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então esse irmão começou a alegrar-se no Senhor. O poder de Deus veio sobre ele e foi batizado com o Espírito Santo. No mês de maio, Vingrem escreveu: há poucos dias batizamos 13 irmãos. Muitas almas têm se convertido ao Senhor nos últimos meses, e o número de visitantes nos cultos está aumentando. Aos domingos o nosso salão fica completamente lotado. O Senhor tem manifestado o seu poder, curando muitos enfermos e libertando muitos endemoninhados. Nessa época o irmão Otto Nelson e esposa visitaram a igreja no Rio de Janeiro, e durante os cultos de que participaram, 13 pessoas se entregaram ao Senhor. O domingo, dia 13 de abril, foi um dia de verdadeira vitória para a igreja. Vingrem escreveu: hoje oramos por 18 pecadores nos cultos ao ar livre. Na casa de detenção foram 13 os que se converteram, e no culto à noite na igreja, 10 pessoas se entregaram ao Senhor. Sim, havia gozo e alegria entre os crentes e entre os anjos de Deus no céu pelas almas que se convertiam e recebiam paz e salvação. Numa profecia, o Senhor falou: eu continuarei a minha obra e também aguardarei, para que ninguém a possa perturbar, e que a paz reine entre os crentes. Que promessas gloriosas para o futuro!